Olá, seja muito bem-vinda. Hoje vamos abordar mais uma vez um tema polêmico. Vamos falar sobre ciúmes, né? O famoso ciúmes, né? No nosso continente, né, brasileiro aqui, basicamente isso. Aqui na nossa terra, no nosso Brasil, esse é um sentimento comumente cultuado, né? Como se fosse uma coisa normal, como se fosse bom, é bonito, é legal. Só que não. Por que que eu digo isso? Quando você vai assistir um noticiário, que você vê aquelas muitas mortes, né? Marido matou a esposa matou o marido e vice-versa. Quem é o causador? Ciúmes. O que está por trás? Ciúmes. Por quê? Sempre cada um tem um grande motivo, cada um tem a sua razão, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Ciúmes, tá? Quando você tem dois tipos de ciúme. Tem o ciúme provocado, né? Que é aquela pessoa que tá fazendo sim a coisa errada, sim, né? Daí o seu parceiro fica ciumado, sim. Ok. Mas tem aquele ciúme, e é desse que eu estou falando. Daquele ciúme que por mais que você se isente de tudo, até das suas amizades, a outra pessoa está sempre em busca de você. Ah, você está fazendo coisa errada. Ah, sabe aquela coisa insuportável, irritante, que você fica... Isso, entende? Você faz tudo corretamente, você dá a devida atenção para a pessoa que está do seu lado, né? Para o seu marido, para sua esposa, não sei. Você se isenta de conversações desnecessárias, né? Você não tem contatos com pessoas imorais, porque isso é muito comum hoje em dia, né? É triste, mas é verdade. Né? Tem pessoas de duplo ânimo, que são aquelas pessoas que tá sempre falando as coisas com você em segundas intenções. Ai, que meigo! Só que não, também chato pra caramba. Enfim, por mais que você faça, por mais que você seja idôneo, idônea no seu modo de viver, no seu modo de tratar, a outra pessoa tá sempre em busca de você, com desconfiança, com cri-cri, com aquelas coisas irritantes. Aí eu te pergunto, de onde provém esse tipo de coisa, né? De onde será que está saindo esse tipo de pensamento? Você pode se fazer esse tipo de pergunta, né? Por quê? Por quê? O que acontece? Você vai se olhar e você não vê um motivo plausível, algo que seja, que você possa dizer, ah, isso é a raiz. Né? Não existe. Quando você senta com a pessoa, pergunta por que você está fazendo isso, por que você está, qual é o motivo que eu estou dando, a pessoa não tem um motivo justo para te dar. Eu não gosto, eu não quero, pronto. Geralmente a resposta é essa. Daí o que você tem que ver, que você tem que entender? Aquela pessoa ou ela tem algum problema muito sério de baixa autoestima, é uma pessoa que tem, né, que complexada, né, que se acha a mosca do cocô, do cavalo, do bandido. Ou então ela tem dentro dela aquele tipo de maldade. Ou então ela é maldosa, ou ele é maldoso. Ou então ele é aquele tipo de pessoa que, se ele em si tiver oportunidade, ele vai fazer. Entendeu? E daí ele exterioriza esse sentimento dessa maneira. Ele é uma pessoa que nele mesmo ele não tem um refreio moral, e ele pensa o quê? Ele julga você da mesma maneira que ele é. Uma amiga minha falou algo há muitos anos atrás. Eu nunca esqueci. Ela falou assim, entre a fala dela, ela disse, por fim, o gato cuida do que usa. Eu nunca mais esqueci aquilo.
Eu disse, o gato cuida do que usa? O gato cuida do que usa. Se você não vê a pessoa fazendo coisa errada, se a pessoa não faz coisa errada, e você diz, e você fica naquela coisa, dizendo que a pessoa faz, é aquela pessoa que está proferindo as mesmas coisas, que tem nela, ou que se ela vê dela mesma que ela é capaz de fazer aquilo, e ela julga o outro da mesma maneira. Então ela está exteriorizando o que tem dentro dela. Eu falo agora para os cristãos, né, em si. O seu casamento foi um casamento que foi preparado por Deus, né? Você fala isso, né? Categoricamente você afirma isso, veemente você fala isso, né? Foi Deus que preparou, tá? Deus preparou, Deus fez, Deus estava à frente em tudo, né? Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Mas quando você tem ciúme do seu cônjuge, você está dizendo o quê? Você está fazendo o quê? Deus pequeno. Você está dizendo o quê? Não é Deus que cuida da sua casa, não foi Deus que preparou. Você age, quando você faz isso, você está agindo de uma maneira como se você encontrou essa pessoa, Deus não tinha nada a ver com isso, você encontrou essa pessoa na esquina, num lugar qualquer, de qualquer maneira. Ou tem gente que o ciúme é tão triste, né, digamos assim, para não denominar em outras palavras, é uma coisa tão triste, tão doente, tão suja, que ela assemelha o casamento dela com aquele servo de Deus, com aquela serva de Deus, como se tivesse encontrado a pessoa na balada. Como se lá na balada ele já tivesse sentido um relacionamento, né, fora da presença de Deus. Como se a coisa tivesse se iniciado de uma maneira putrefada, né, sem virtude, sem a mão de Deus. Tem serva de Deus que o seu esposo sai daqui para ali e ela fica, será que não tá? Será? Né? Eu não vou trazer muito essa coisa, né, para o assunto. Mas eles tiram Deus de lado, como se Deus não fosse capaz de cuidar do outro. E a palavra de Deus, no Salmo 127, verso 1, está dizendo que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, do que adianta, minha irmã, meu irmão, você ficar aí, né, deixando o adversário pôr 1001 coisas na sua cabeça, que vai acontecer, que ele vai te trair, e se Deus não guardar, de que adianta você ficar suspeitando o mal, pensando mal? Que amor é esse que você está proferindo? Se também está escrito em Coríntios 13, que o amor não suspeita mal, tudo crê, tudo suporta. Então, que testemunho é esse que você está passando? Você está amando mesmo? Você está mesmo crendo em Deus? Você está mesmo deixando Deus cuidar da sua casa, da sua vida? E se Deus confirmou esse cônjuge para você, por que você está desconfiando? A partir do momento que você está desconfiando do seu cônjuge, você está desconfiando de Deus. Por acaso Deus não conhecia a sua necessidade? Por acaso Deus não conhecia o seu coração? Pensa bem sobre isso. Porque a palavra também diz que o Senhor é nosso guarda, Ele é fiel, Ele não dorme nem tosqueneja. E Ele é quem nos guarda. Então, se Ele te guarda, Ele está guardando também o teu cônjuge. Entendeu? Então, faça as coisas de maneira que você conduza a sua vida pela fé.
Mas eu tenho medo que ele me traia, mas eu tenho medo que ela me traia. Tá. Apresenta o teu cônjuge na mão de Deus, porque Deus pode guardar, só Ele pode guardar. Não adianta você correr atrás, não adianta você desconfiar, não adianta você tratar o seu casamento de maneira vulgar, porque a partir do momento que você está desconfiando do seu cônjuge, que também é cristão como você, que também é temente à palavra, mas ele é fraco. Ele é fraco e você é fraca. Você tem também as suas fraquezas, ele também tem as fraquezas dele. Mas Deus é quem cuida. Deus é quem guarda todos nós para que de maneira irrepreensível nos apresentemos no dia do Senhor. Então, por que você quer tomar de Deus a obra? Por que você quer guiar? Por que você quer levar algo que não está sob o seu poderio? O certo é você confiar em Deus, continuar crendo em Deus, que é Deus que faz, é Deus que semeia, é Deus que rega, é Deus que vai colher, é Deus, é de Deus a obra. Apenas creia, faça a sua parte, que é dar bom testemunho, porque se você estiver firme no Espírito Santo, você há de confiar todas as coisas à mão de Deus. Ai, é difícil. Ô carne, tudo que você for fazer pela carne vai ser difícil. Mas a partir do momento que você crê, você vai sair da carne para a fé. E a partir do momento que você tiver fé, vão acontecer obras. Não trate o seu casamento como se você tivesse produzido ele pelo seu próprio querer, como se ele fosse uma coisa qualquer, vulgar, como se seu cônjuge fosse uma pessoa vulgar, que a primeira ou o primeiro que passar, ele vai se contaminar. Não faça isso, serva de Deus. Não faça isso, servo de Deus. Não meça o seu cônjuge dessa maneira, porque se você está pensando isso dele, você está dizendo isso de você. Então tenha sabedoria. E guarde o Salmo 127, verso 1, com você, na sua mente, no seu coração. Guarde a palavra do Senhor. Que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, guarde essa palavra, fique firme na promessa que Deus fez, tá? E não deixe que esses pensamentos contaminem o seu coração, porque por meio da contaminação dos seus pensamentos, vão vir outras coisas. As obras contrárias, porque você vai proferir palavras que vai magoar o seu cônjuge, que vai entristecer o seu cônjuge, e isso não é agradável. Então vão começar a acontecer obras que vai desfavorecer o seu casamento, que vai desestruturar a família de vocês, e não é isso que Deus quer. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, se você, mulher, se você, esposa, está vazia de Deus, está vazia de coisas boas, o seu pensamento, o seu coração vai estar cheio desse tipo de coisa, de vaidade. Isso é vaidade, isso é carnalidade. Então se esvazie dessas coisas. Quando vier esses pensamentos até você, repreenda eles em nome do Senhor Jesus e mantenha-se distante de ouvir esse tipo de coisa. Mantenha-se distante daquelas pessoas que, se fazendo boazinhas, te enchem de dúvidas, te enchem de palavras que vão te fazer retroceder no caminho. Se afaste dessas, se aproxime de outras que têm palavras de fé, que têm palavras de ânimo, que têm palavras de sabedoria. Busque ler a Bíblia, busque conhecer a palavra de Deus. Naquele momento em que sua cabeça se encher de coisas, sabe? Que você sabe que não é proveniente do Espírito Santo. Se vigie, se policie nessa parte. Quando você vê que vier essa enxurrada de coisas para sua cabeça e você sabe que não é proveniente do Espírito Santo, corre e vai encher a tua cabeça com a palavra de Deus. Porque assim você vai estar se livrando de problemas, livrando teu esposo, a tua esposa de problemas.
E assim vocês vão estar conhecendo um pouco mais de Deus e se enchendo da graça, porque nós somos vasos. E se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a gente está cheio das coisas desse mundo. E a palavra de Deus também diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então seja mais amigo de Deus. O que não é bom, o que é desagradável, não provém de Deus, mas é coisa dessa terra e é coisa diabólica, segundo a palavra. Então vamos nos manter, nos isentar do mal que nos persegue e vamos sempre procurar o bem. Se está vindo um sentimento que é contrário, seja ele qual for, agora eu falo num parâmetro, né, mais abrangente, seja ele qual for, se for qualquer sentimento natural, qualquer sentimento que vai trazer para nós um retorno desagradável, foge deles, foge de todos eles. Se achega do Senhor, se achega no Senhor, e todas essas coisas daqui da terra vão automaticamente, elas vão se afastando de nós. Nós vamos nos afastando dela, nos achegando a Deus, Deus se achega a nós e a santidade também se achega a nós, e tudo que é bom vai se achegando em nós. Pensa que não, nós estamos prontos, maravilhosamente prontos na presença de Deus, cheio das coisas de Deus, uma bênção. Então, fica aqui, né, o meu trato sobre esse assunto que eu tinha prometido, né, que eu ia mandar um vídeo sobre esse assunto. Não é uma coisa que está cheia de visões da sociedade, né? Porque tem N posições da sociedade, né? Os psicólogos dizem isso, dizem aquilo, sei o quê, sei o quê. E quando você traz essas coisas que eles falam para a prática, falha. Então vamos falar na prática da prática, né? Então eu estou falando na prática. Na prática é isso. Se você está muito cheio dessas coisas, então não é o outro, é você. Trata de você primeiro. Se o outro é uma pessoa errada, apresenta ele na mão de Deus, tá? Ora muito por ele para que Deus repreenda esse tipo de coisa e exorta ele pela palavra. Não esquece de fazer isso, tá? Então, que Deus te abençoe muito, 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 tá? Se você não tem um segmento ainda na fé, se você deseja, tá? Começa a buscar Deus em sua casa, em oração, tá? Porque o véu se rasgou. O véu se rasgou e quando o véu se rasgou, não se faz mais necessário você buscar sacerdotes, isso, aquilo. A gente tem que ir para uma igreja para que a gente tenha comunhão com outros irmãos e assim por diante. Mas põe o seu joelho em casa em oração, apresenta a sua necessidade, tá? Ora a Deus em nome do Senhor Jesus, que foi o único que morreu em cruz por todos nós. E que Deus te abençoe em todas as coisas, né? Mais assuntos eu vou estar abordando em outros vídeos, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, vai me ajudar muito, tá bom? E se você não gostou, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que me dê entendimento para que eu aborde um assunto mais uma vez, né? E que você venha gostar. Tá, se você gostou, deixa o seu joinha mais uma vez, tá? E deixa aqui nos comentários embaixo uma sugestão, né? De algum assunto que você acha interessante, que você queria que eu falasse, que eu abordasse e tal, né? Então fica aqui o meu desejo que Deus te abençoe mais uma vez e te abençoe, te abençoe, te abençoe maravilhosamente, tá bom? Um beijo a todos e tudo de bom.